eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando principados e potestades, os expôs publicamente dele, triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão, e não ligada à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. A exaltação aqui é Jesus, amém? Falamos dele aqui nesse versículo, tudo nele, por ele e para ele. Eu falei hoje para o menino que nós só conhecemos Deus por tudo que foi criado, está na Bíblia. Não tem desculpa homem nenhum, é só olhar toda a criação e olhar para nós e ver que foi uma mente muito sábia que criou tudo isso. Não pode. Quem criou isso tudo? Quem nos criou? Então a Bíblia fala que são indesculpáveis, quem não acredita em Deus. E nós só podemos, o ser humano, ter um conhecimento dele, intimidade. A Bíblia revela só um, Jesus. Para conhecer Deus com intimidade com Deus, a Bíblia afirma só Jesus. Amém? Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Mais ninguém. Homem nenhum na face da terra. Jesus desceu para ser esse mediador, levar toda a humanidade a Deus. Amém? Passar a ter intimidade com Ele. Isso é a verdade. Então, se eu só conheço a Deus por intermédio de Jesus, então é claro que aqui está a verdade. O único livro que diz sobre isso, de acordo com o que Deus quer, é esse livro aqui. Amém? E a Bíblia diz que a fé, todo mundo diz que tem fé em Deus, mas a Bíblia diz que a fé verdadeira, genuína, vem por escutar esse evangelho aqui. Amém? Não tem como ter fé, se não como? Como é que eu tenho fé? Por quê? Porque escutei o Espírito Santo falar sobre Jesus. Essa é a verdade. Eu só conheço Deus porque foi gerado algo dentro de mim que não tinha fé. Não tinha. Gerou o que? Essa fé é em quem? Qual é o objeto dessa fé? O Espírito Santo revelou para eu ter fé em Deus e em Jesus. Eu tenho fé em Jesus, por isso que agora eu tenho Deus. Bíblia. Amém? Essa é a verdade da Bíblia. Essa é a verdade, essa é a realidade. É por isso que a fé é certeza. Amém? Que Jesus é tudo que fala aqui nesse livro. Que ele morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo pelos cristãos. Amém? Esteve morto? Sim, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou e subiu. Isso é Bíblia, é verdade. Então, fé é ter certeza que isso tudo aconteceu. Amém? E não tem como. O que a mensagem de hoje que nós estamos escutando, e é por isso
E é por isso que eu converso com vários líderes que não tem nada de Cristo para me passar. Não tem. Não passa nada de Jesus para mim. A maioria não sabe, o covarde não tem o poder para falar com alegria. Não tem, a maioria não tem. Então, o que significa que tem alguma coisa errada. Por quê? Foi criado como? Como foi criado? Aqui está o problema. Então, qual é a mensagem que nós estamos escutando? Que esse Deus, que é todo-poderoso, e a Bíblia afirma que é todo-poderoso. Esse Deus, o que esse Deus quer fazer? Quer resolver os problemas aqui e agora. Temporal, passageiro. É Ele que vai curar eu estou precisando ter uma cura física. Esse Deus, existe um chamado para Deus fazer essa obra. Eu estou com um grande problema de vício. Então existe um chamado para você ser livre desse vício no culto. É só fazer uma campanha que tu vai ser liberto. Só que Deus não veio para isso. Jesus não veio para isso. A Bíblia afirma que a promessa é a vida eterna, e a promessa de Deus é essa, a vida eterna. Deus não veio resolver problema nenhum, que alguém está sem dinheiro, para dar dinheiro. Deus não veio salvar o homem para poder depois dar uma casa a ele, não é nada disso. Deus é espírito, e nós somos criaturas dele, e só dá para adorar a Deus em espírito. A matéria, se jogar aqui no vento, ela bate no chão. Então a matéria não preenche aqui, o vazio aqui da alma. Não tem como, a matéria não preenche, porque ele é espírito. E veio dar vida eterna para morar aqui dentro, outra vida. Amém? E a Bíblia afirma que esse corpo, o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. Ponto. Essa é a verdade da Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então existe a verdade que se encontra, está em Efésios, em Jesus. Existe uma verdade absoluta que só se encontra ela em Jesus. E o Espírito Santo é o Espírito. A Bíblia diz em 1 João que o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Jesus é a verdade, o Espírito é a verdade, Deus é o Deus da verdade. Amém? É tudo contrário. Então, quem tem o Espírito Santo está com a verdade. Amém? Quem tem o Espírito está com a verdade. Quem tem Jesus está com a verdade. Quem tem Deus está com a verdade. Amém? Isso é Bíblia. E se está a verdade, é claro que vai adorar a Deus em espírito e em verdade. E se está com a verdade, é claro que vai conhecer a verdade e vai ser liberto por essa verdade. Porque é a verdade. Amém? É a verdade que liberta. A Bíblia diz que se o corpo que é de Cristo, ligado pelas juntas, tudo funcionando com a justa operação de cada parte, faz o corpo, ele vai crescendo em aumento de Deus. Bíblia, em aumento de Deus. Quem vai mais aparecendo dentro de mim? Deus. Aparecendo mais dentro de mim, Deus. A vida dele aparecendo. Então, tinha inimizade, o povo de Israel, está escrito aqui, eram inimigos, os gentios, que somos nós, separados da vida de Deus, sem esperança, sem as promessas, que as promessas só para eles. Mas agora, em Cristo Jesus, a Bíblia afirma, acabou as inimizades. Ele fez dos dois um novo homem, matando na cruz as inimizades. Um novo homem que cresce em amor,
que cresce em amor, que o crescimento é em amor. O crescimento, na verdade, é claro, vai crescendo em amor, em aumento de Deus. Então, o que acontece? Quando essa verdade vai tomando conta do meu ser, acredite, os irmãos têm que perceber que eu amo mais, porque é isso que acontece quando a verdade se encontra. Amém? O corpo vai crescendo em aumento de Deus, e tudo em Cristo. Nós somos massacrados por uma força externas, do espírito do erro, e o espírito do erro e o espírito da verdade. Amém? Que está aí rondando para levar as pessoas, dominar elas pelo espírito do erro. Mas a Bíblia diz que tem o espírito da verdade que chegou. Então por que o mundo está um sofrimento incrível? Por causa do espírito do erro. É por causa do espírito do erro, olha o que nós estamos vendo. Mas Jesus, pela misericórdia, pela bondade de Deus, benignidade, graça, decidiu descer para morrer por toda a humanidade, para tirar a humanidade desse sofrimento, sob a influência do espírito do erro, e enviou, subiu, fez a obra, subiu, e enviou o espírito da verdade para morar dentro de nós. É aí que eu recebo a verdadeira cura. A verdadeira cura é quando sai o espírito do erro e entra o espírito da verdade, porque o espírito da verdade não vem sozinho. O espírito da verdade, a Bíblia diz que é o espírito da graça, é o espírito da glória, é o espírito eterno, é o espírito da verdade, mas é também o espírito de poder, e tem o fruto do espírito. Aí o homem diz que é bom, a Bíblia diz que não. Aí o espírito da verdade traz a verdadeira bondade para morar dentro do novo homem. Aí um sofrimento desgraçado na família, um sofrimento incrível aos nossos olhos, brincando, rindo, festejando, como se nada disso estivesse acontecendo. Mas o espírito da verdade, que manda eu olhar com os olhos lá de cima, com a mente de Cristo, manda eu olhar, porque não é para mim estar rindo disso. O espírito da verdade não permite o mundo desabando, e quase a qualquer momento o Senhor desce e leva a igreja e vários vão para o inferno. Como eu vou ficar brincando e rindo, onde eu estou vendo um monte de pessoas indo para o inferno perto de mim? Qual é o motivo da graça? E infelizmente até dentro daqueles, no lugar onde, que eram para professar e falar a verdade que liberta, estão oferecendo coisas temporal, passageira. Jesus não fez isso. O Espírito da verdade não fez isso. O Espírito da verdade oferece a vida eterna. Ele fala assim: se você ressuscitou com Cristo, busque e pensa nas coisas de cima, não na da terra. Ele não fala para tu buscar as coisas dessa terra, porque o que a gente precisa dessa terra está garantido. Ele vai dar, vai suprir nossa necessidade, porque é o Espírito da graça. O Espírito da graça entra, que é o Espírito da verdade, consola de verdade. O Espírito da graça traz uma paz que o mundo não dá, não tem como. O mundo é em guerra, o espírito do erro, que é do maligno, a mentira é do maligno. E o mundo vive sob a influência dele. Para que essa mensagem? Para a verdade me dominar mais. Para a verdade te dominar mais. A verdade, a Bíblia diz que é Jesus. Sabe quem é Jesus? Que o Espírito Santo revelou para nós? Aquele que falou com Lázaro depois de 4 dias, tirou Lázaro de um túmulo. Aquele que falou com a água, com o mar agitado, falou com o mar se aquietou. Foi aquele que, um homem endemoniado, terrível, e Jesus foi se aproximando dele, o diabo lá naquele corpo se desesperou. Filho do Deus Altíssimo, o que tu tem? Está querendo me expulsar agora? E enxergou quem ele era. É esse que viu uma mulher sofrendo,
passando, enterrando para enterrar um filho, ele viu o sofrimento daquela mãe, era o único filho dela, era o que ia dar sustento a ela, porque era homem. Aí ele toca, a Bíblia diz que ele toca no esquife, o corpo lá dentro do caixão. A Bíblia diz que o garoto levantou. Aí como os que estudaram sabem falar muito bem isso, né? Não, eu não preciso falar muito bem, eu sei que aquele garoto já morto lá levantou. Para mim é o bastante. Então, com essa palavra aqui, essa verdade, sabe o que acontece? É o mundo espiritual a verdade. Todo servo de Deus em Cristo Jesus verdadeiro, Jesus viu o sofrimento na alma. E é como se ele tivesse, há 2000 anos atrás, tocando no esquife. Eu estava passando já direto para ir para o inferno morto. Quantos anos? Não é dias, 37 anos já. Ele tocou no esquife. Ele toca. E ele está tocando. Essa palavra é para ele tocar. E tirar aquilo que está morto. Não é oferecer mentira, não. Não é oferecer coisas que já causam uma emoção, se sente bem, daqui a pouco a desgraça vem, já sai e vem a realidade. Mas quando em Cristo Jesus é instalada uma realidade que ninguém tira, porque ele é o cabeça, viu a ênfase aqui? Mas o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo, amém? O corpo é de Cristo. Isso tinha que estar falando isso toda hora, sabe por quê? O corpo é de Cristo? Para falar assim para mim, para você e para todos. O corpo não é da Igreja Batista. O corpo não é da Presbiteriana. O corpo não é da Igreja do Senhor Jesus. Não, o corpo é de Cristo. Amém? O corpo. Então o corpo que é o quê? Para estar unido. O corpo está unido. Era para fazer todos os outros amarem uns aos outros cada vez mais. Se o corpo é de Cristo e o cabeça, se ele estivesse em todos os lugares, nós estávamos amando muito mais uns aos outros, porque o corpo é dele. O corpo de Cristo não é dividido, não. Não é engano pensar que eu vou levar o ministério, levar minha vida como cristão, dividido com os outros e achando, ignorando os outros e achando que vou morar com Deus. Isso é uma loucura. Amém? Isso é uma loucura. E depois que o espírito do erro tem que sair, tem que ser falado isso. A Bíblia diz que afirma que eu passei da morte para a vida, que eu sei que eu passei da morte para a vida, porque eu amo meu irmão. Porque eu amo meu irmão, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, o outro irmão ama. Essa é a verdade da Bíblia. E essa é a verdade que no último dia Jesus já está às portas. Vamos ser julgados por essa verdade aqui, é o que está na Bíblia. Então, se eu tiver contrário a essa verdade, Jesus afirmou, o Espírito Santo afirmou, nenhuma mentira vem da verdade. Onde se encontra mentira, não se encontra a verdade. E se não se encontra a verdade, o Espírito Santo não está. Jesus está do lado de fora. Porque existe uma verdade genuína, uma realidade pura, santificadora, salvadora, que se encontra em Cristo. E é Jesus. Se o Espírito Santo estiver falando direto só de Jesus, se o culto foi só a exaltação do Senhor Jesus, o Espírito Santo se encontra. Amém? Se o Espírito Santo se encontra, ele está aqui. E a Bíblia afirma, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Isso é maravilhoso, porque quem tem fé acredita no Espírito. Porque foi o Espírito que gerou essa fé. Então, para a igreja, dê atenção ao que o Espírito diz à igreja. Porque o Espírito é a verdade. O Espírito exalta Jesus. O Espírito diz que é qualquer para a gente ficar atento, ficar na verdade, permanecer, para nós não sermos confundidos na vinda do Senhor. O que é confundidos? Não subir.
não morar com Ele. Porque se eu estou com Cristo, eu estou na verdade. Se eu estou na verdade, o Espírito Santo está dentro de mim. Se o Espírito Santo está dentro de mim, ele me governa. Porque se ele está dentro de mim, o velho homem morreu com Jesus na cruz. E o novo homem ressuscitou com Cristo. Que essa obra é do Espírito. São os três que testificam na terra. Amém? Deus, a água e o Espírito. Esses três são um. Amém? Testifica onde? Na terra. Quem é que testifica com o nosso espírito que somos filhos? O Espírito. Quem é que guia em toda a verdade? O Espírito. Em toda a verdade, existe toda a verdade revelada para nós. Nada de erro, nada de mentira. A igreja se reúne para conhecer mais a verdade, para esse Santo Espírito me guiar e te guiar em toda a verdade, é o propósito da reunião. Amém? O propósito da reunião é me tirar da reunião e me deixar mais firme na verdade. Para quê? Para as outros ensinamentos perturbadores, outras mentiras, outras palavras ociosas que não geram vida, me dominar. E é por isso que tem que falar disso direto. Amém? E o Espírito Santo usou nossos irmãos. São 13 cartas do apóstolo Paulo. Pedro escreveu, Tiago escreveu, João escreveu, Tito escreveu, amém? Eles escreveram, adivinha para quê? E quando eu vou ver tudo escrito, todos eles falaram a mesma coisa. Com outras palavras, resumindo o que eles falaram: amem a Jesus, se apeguem a Jesus, se libertem em Cristo, viva Cristo, se unam a Cristo, louvem a Cristo, se entreguem a Cristo, tudo nele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Nele foram todas as coisas criadas. É o que está na Bíblia. Jesus, e quando tu está com Jesus, tu está com o mesmo poder que ele revelou há 2000 anos atrás. Um poder incrível que ele, santo, 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 se deixou levar para morrer daquele jeito. Amém? Sabe por que ele deixou? Maravilha, que a Bíblia diz que ele suportou tudo pela alegria que lhe estava proposta, nos salvar. Pela alegria que lhe estava proposta, ser Senhor e Salvador de nossas vidas, nos levarmos a Deus, ser o nosso mediador, interceder por nós lá em cima, nos dá, ver um povo miserável, separado de Deus, em pecado, a alegria que lhe estava proposta, nos dá a vida eterna. Agora, a alegria que lhe estava proposta, ver um povo horroroso ser chamados de filhos de Deus. Amém? A alegria que lhe estava proposta, um cachaceiro, miserável, mentiroso, ladrão, maconheiro, seja lá o que for, de tudo quanto é ruim, uma praga, ser chamado de filho de Deus, ser chamado de santo. Ver um povo, ele olhando um povo agora com a presença dele, o maligno vindo e não consegue tocar mais. A alegria que lhe estava proposta. Um povo medroso, apavorado com medo da morte e nem ligando mais agora para ela. Que isso? Um povo rancoroso, briguento, nojento, fofoqueiro, caluniador, malicioso, odioso, odiando-vos uns aos outros, agora falando manso. Agora tendo maior cuidado no falar, querendo ajudar. Quem faz isso? Quem faz isso? Essa é a verdade da Bíblia. Sede santo, porque ele é santo. Porque escrito está, olha a verdade, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo.
Aqui é porque está escrito. Amém? E outro motivo, está escrito, e por que mais, meu Pai? Porque ele disse, eu sou. É o bastante? Porque ele é e porque está escrito. Essa é a verdade. Então eu não sou mais pecador. Se essa palavra me governa, eu sou filho, dois motivos que ele deixa, porque ele é e porque está escrito. E a verdade é que essa verdade nos dominando e vamos sendo libertos, tu vai pregando com mais ousadia, aquilo que está te prendendo, tu vai deixando. Você não busca mais o temporal e o passageiro, porque a eternidade já entrou, tu quer o eterno. Eles falaram que queriam sair desse tabernáculo para morar logo com ele. Olha o desejo deles agora onde a eternidade entrou. Onde a eternidade entra, a vida de piedade, a Bíblia diz que não é nem tão proveitosa. O exercício físico não é nem tanto proveitoso, segundo a Bíblia. Não fique com raiva de mim, foi o que criou o nosso corpo que falou, tá bom? Que conhece todos os nossos órgãos, amém? E fala para não comer besteira. É por isso que ele falou isso, que ele não está falando para... Deu para entender, né? Se não comer besteira, então não é nem de tanto proveitoso, segundo quem nos criou, não fui eu. Mas a vida de piedade, a vida com Deus, de acordo como tem que ser, é muito proveitosa, agora, já desfrutando da eternidade e na vida futura. Na vida futura, então, tem outra? Tem ainda a glorificação do nosso corpo, para morar com Ele. Então, a Bíblia diz que é proveitosa agora, para onde eu vou? Tem que ir para um texto para melhorar essa explicação. Graças damos, porque depois que vocês ouviram o Evangelho, obedeceste de coração. E eu dou graça, Paulo, porque vocês, depois de ter sido pecadores, obedeceste de coração. E agora, tendo sido servo do pecado, agora foram feitos servos da justiça. Amém? Servos da... E depois ele, 1 João, vai repetir isso. Não vos enganeis. Quem pratica a justiça é justo como ele é. Essa é a verdade da Bíblia. Quem vai subir? Os que praticam a justiça. Que justiça? Que o Espírito Santo revela. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, me render a esse Deus maravilhoso, em Cristo Jesus, para morrer com Ele na cruz, ressuscitar do túmulo. Agora eu levanto, não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Depois que eu saio do túmulo, eu saio como? E agora, vou para onde? O Espírito Santo se apresenta. Tem uma nova vida para tu, vem comigo. Tá bom assim? Não é para, sabe por quê? Vou aumentar o teu salário. Nada disso. Amém? Vem cá que eu estou com outra vida para você, tá bom? Sem sofrimento na tua alma. Acabou. Acabou. Agora tu tem um novo amor dentro de você, tá? Agora você tem uma nova paz. Tu tem uma nova alegria. Tu é um novo homem. Agora tu é bom, assim como teu pai. Amém? Tu é benigno. Você agora vai revelar uma vida que você nunca experimentou. Vem. É isso. Quem tem um filho, tem a vida. Tem a vida. Quem tem o Salvador, tem a vida. A verdade da Bíblia. Quem tem o filho, tem a nova vida. Como eu vou esconder? Dá para mim sair e esconder que tenho cabelo branco? Dá? Se eu botar algo para esconder, vai ficar ridículo, ou não? Fica, se eu botar para querer esconder meu cabelo branco, vai ficar ridículo? Vão achar assim, o que o pastor fez? Ele não quer mostrar o cabelo branco, não? É coisa horrível. Quem está com a nova vida, não dá para esconder.
Não dá. E se tentar, é para Deus que fica ridículo. É um traidor. É um traidor. Porque ele deu para todo mundo ver. Agora a igreja só está na terra, para 1 Pedro, para revelar as virtudes dele. Que virtude? A nova vida. Não tem nada de matéria. A nova vida, o novo ser em ação. Porque ele disse que é das trevas que resplandece a luz. Onde era trevas, a luz do evangelho, a nova vida faz assim, ó, tom. O exemplo é Jesus, o primeiro, depois os apóstolos, e agora esse Jesus se tornou o cabeça da verdadeira igreja. Ele é o cabeça, essa igreja vai revelar a vida do cabeça. Essa é a verdade da Bíblia. Para que isso? Porque a Bíblia afirma que a qualquer momento pode acabar tudo. Que a qualquer momento Jesus leva a igreja dele. E a qualquer momento a gente pode morrer para não esquecer. Então, em nome de Jesus, agora a Bíblia diz que a gente tem que morrer em paz. Em paz como? Irrepreensível diante dele. Como é que eu vou viver irrepreensível diante dele? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Se a Bíblia diz que é para ser assim, é porque quem vem morar dentro é capaz de fazer isso. Amém? Que essa verdade nos governe. É verdade aqui, ó. Por isso que não é para ficar falando assim sem estar na palavra. É revelar essa verdade para o capeta poder calar a boca. Porque quando tu revela essa palavra, o inimigo tem que calar a boca. Agora, se nós falarmos misturado, está dando brecha para o inimigo lá criar confusão. Agora, quando tu fala essa palavra simples que é Cristo, o inimigo tem que fugir. Não suporta. Não suporta. Tem que falar ela como ela é. Se me chama, nós somos pecadores, nós somos falhos. Pô, a Bíblia diz que não. A Bíblia me chama de santo. A Bíblia me chama que eu sou puro. A Bíblia diz que para eu ser perfeito, como é perfeito meu Pai que está no céu. A Bíblia afirma que eu sou santo, que Ele agora tornou um povo santo. Ex-pecadores, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nele não há pecado, ele não mora onde o pecado permanece. É verdade da Bíblia. Para morar com ele tem que se converter, tem que haver uma mudança, renovação na mente, é pedir perdão de coração, é confessar a miséria que se encontra, falar, eu preciso do seu agir na minha vida, me perdoa, porque eu quero morar com o Senhor, e já vamos sair daqui mesmo. Então é sério isso, não é brincadeira, é muitas mensagens para um Deus que agora ele só está para resolver problemas temporais, passageiros. Se nós crermos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está escrito. Porque a promessa de Deus é essa, a vida eterna. Já é certo, porque nós morremos, não é normal não. Nós morremos por causa do pecado. Mas ele resolveu esse problema. Amém? Pelo homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, que agora podemos morrer e continuar vivo, não passar pela segunda morte, que é muito triste no final, infelizmente. Mas o Senhor, pela misericórdia, a misericórdia de Deus é que Ele ainda não acabou com tudo, está dando oportunidade. E em nome de Jesus, está me dando todo dia mais oportunidade para me santificar mais e para pregar a palavra dEle. Está dando oportunidade aqui, ó, na reunião, para a gente escutar mais dEle e fazer, sabe o quê? Agora, a nossa obra não é para nós. Somos servos dEle, para trabalhar para Ele.
trabalhar para Ele até no emprego. Estou trabalhando lá para o meu chefe, mas estou trabalhando para Ele. Acima dos meus chefes, estou trabalhando para Jesus. Assim tem que ser, amém? Eu tenho, antes de ir falar com Ele, eu estou servindo a Jesus para falar com Ele. Eu não posso mais falar segundo Mário, segundo Deus. Qualquer uma pessoa que eu estiver conversando tem que me expressar segundo Deus. Com a tua irmã, com o teu irmão, seja lá com quem for, tu vai falar segundo Deus. Porque é para ele tomar posse mais da vida eterna. Alertar. Amém? Senão, eu não sou um servo dele. Essa é a verdade da Bíblia. Se eu não falar, eu estou mentindo, eu falar misturado, eu estou mentindo, e nenhuma mentira vem da verdade, porque o Espírito é a verdade. Amém? O Espírito que vem morar dentro é o Espírito da verdade. Ele é a verdade. Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. Deus é a verdade. Então ele veio, toda essa verdade maravilhosa, a realidade nossa, algo real. Para quê? Para eliminar o erro, que é a desgraça do mundo, a mentira, a corrupção. Amém? Que Ele faça a obra e nós possamos permitir que a rendição ao Espírito, lembrar a palavra dEle e não esquecer, não deixar. A primeira coisa que o capeta vai fazer é começar a trazer as preocupações, as perturbações, para tirar a semente. Então vamos revelar aqui não, aqui vai produzir mais. Amém? Vamos colocar de pé.